Boa noite, amigos. Estamos continuando o estudo do livro Boa Nova e hoje iniciaremos o capítulo 15. É um dos capítulos mais adoráveis que tem, na representação de um ser feminino e como é a dedicação desse ser para com a família. Mas acima da família, termina esse ser mostrando que acima de tudo é Deus nosso Pai. Joana de Cusa é o nome do personagem da história do cristianismo primitivo, que vai marcar as nossas reflexões de hoje e também da semana que vem. Então é o capítulo 15 do livro Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, que resgata dos arquivos da espiritualidade fatos, diálogos, passagens com Joana de Cusa e Jesus. Vamos à leitura então. Entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Tratava-se de Joana, consorte de Cusa, intendente de Antipas, na cidade onde se conjugavam interesses vitais de comerciantes e de pescadores. Deu para formar uma imagem do contexto? Uma frequente presença feminina nobre, esposa de Joana, esposa de Cusa, intendente de Antipas, quer dizer, um dos executores do poder executivo, por exemplo, do monarca, do império, aquela época chamada tetrarca, né? Que é Herodes Antipas. Então, Herodes Antipas, coordenador daquela região do ponto de vista político, econômico, social, ele tem um intendente, um comandado dele, que é Cusa. Cusa é casado com Joana. Joana, uma nobre mulher, que, no entanto, estava presente em todas as pregações de Jesus. Era a figura mais presente feminina. Cusa, um intendente, mas um intendente de Antipas com puras vinculações no que se refere à economia, à política, num local chamado Cafarnaum, onde predominavam e conjugavam interesses vitais de comerciantes e pescadores. Portanto, dá para ver que Joana, a mente alinhada com Deus, Cusa, o seu esposo, a mente alinhada com a matéria, com os interesses. Então, divergindo drasticamente esse casal que nós vamos aqui estudar, o psicológico, o social, e também estudaremos o exemplo de como devemos ser a nova humanidade, representada por Joana de Cusa, divergindo da velha humanidade referente a seu esposo Cusa, intendente de Antipas. Joana possuía verdadeira fé. Nova humanidade, então, para habitar a terra de regeneração. Fé. E o que é fé? Segundo Paulo, firme propósito nas coisas que hão de acontecer. Traduzindo para o popular, você está subindo uma escada ou está caminhando num caminho, não tem degrau na escada, não tem chão no caminho, mas você coloca os pés, porque você tem firme propósito nas coisas que hão de vir.
É um simbolismo para relatar que cada um tem um cenário, cada um tem uma circunstância de vida, cada um tem uma provação, cada um tem uma experiência de aprendizado, mas o que norteia é o conhecimento, o sentimento e as ações alinhados com o alto, com o que é real, com o que é verdadeiro, com o que é válido para hoje, para amanhã e para a eternidade. Isso é chamado mente certa, ou padrão da nova humanidade, ou Espírito Santo, que é a ponte de ligação entre nós, psicológico, Yara, por exemplo, com Deus nosso Pai. É o que conhece-nos, a nossa personalidade, as nossas limitações, as nossas potencialidades, e também conhece ao Pai. É o Espírito amoroso de Deus que habita em cada um de nós, conforme esse livro mesmo relatou em capítulos anteriores. Ou seja, um chip divino em nós, a nos auxiliar, quando a gente assim deseja, quando a gente quer, porque nem Deus rompe uma lei sua, que é a lei do livre-arbítrio, mas quando queremos, quando buscamos, com sinceridade e perseverança, podemos ouvir o Espírito Santo em nós. Ouvir é uma forma literal de falar, porque você não vai ouvir com esses ouvidos, mas vai sentir, vai ter pensamentos e, em consequência, terá atitudes alinhadas com o alto, com o que é real, com o que é verdadeiro. Joana possuía verdadeira fé, entretanto, não conseguia forrar-se às amarguras domésticas, porque seu companheiro de lutas não aceitava as claridades do Evangelho. Então, Cusa, o seu esposo, divergia radicalmente ao que é real, ao que é verdadeiro, o que é lídimo, o que é justo, o que é bom, o que é harmonioso. Preferia Cusa transitar pela materialidade, transitar e correr os riscos, porque mais cedo ou mais tarde o que não é real cai por água abaixo, na verdadeira sentido do que Jesus falou. Não construais a sua casa sob areia. Que casa é essa? A casa mental, o pensar, o sentir e o fazer, em cima de areia, porque vai desconstruir. Mais cedo ou mais tarde, um ventinho de provação, uma maior tempestade de aprendizado de provação, e a casa cai. Mas construamos nossa casa mental sobre a rocha, porque aí nem ventos, nem tempestades irão sossobrá-la. O que é a rocha? A rocha de uma mente alinhada com o que é real, com o que vale para hoje, com vento, sem vento, com tempestade, sem tempestade, e para a eternidade. Deu uma ideia? Vamos prosseguir. Então, Joana de Cusa tinha o seu coração torturado, né? Por o seu esposo não seguir o que ela conhecia, sentia e vivia das claridades do Evangelho. Então, ela se lamentava com isso. Considerando seus desabores íntimos, a nobre dama procurou Messias, numa ocasião em que ele descansava em casa de Simão Pedro, e lhe expôs a longa série de suas contrariedades e padecimentos. Veja que uma discípula do Evangelho, veja que alguém que tem uma fé enorme, que acompanhou os ensinos de Jesus bem junto, como poucos o fizeram. Isso não garante um mar de rosas, porque estamos encarnados na Terra, que é um mundo de aprendizado. Mas o que nos garante?
uma maior consciência, iluminando todos os departamentos da nossa alma, inclusive da inconsciente, para que venhamos, mesmo com os reflexos que nós adquirimos ao longo das nossas inúmeras encarnações e que estão lá guardadinho no subconsciente, mas as luzes do Evangelho, expandindo a consciência, também é capaz de iluminar o inconsciente, os nossos traumas, as nossas mágoas, os nossos boicotes, que está tudo lá no inconsciente, as nossas memórias, as nossas experiências infelizes e também felizes, ficam todas guardadas no nosso inconsciente. E uma discípula do Evangelho tem então provas, expiações, conclamando-a também a iluminar os vários departamentos da alma, mostrando que é ilusão essa paz do mundo, que é a paz da preguiça, da estagnação, do nos escondermos diante de pensamentos e sentimentos que é acomodatícios, para não realizar ao que estamos fadados, tomar posse da nossa herança divina. Então, Joana de Cusa fala ao mestre: o esposo não tolera a doutrina do Messias. Ele é alto funcionário de Herodes, em perene contato com representantes do império. O que quer dizer isso? Herodes é o comando na Palestina daquele tempo, antiga. Mas lembramos que todas as 12 tribos de Israel era colônia de Roma. Então, o Império Romano. Então, o que nós estamos vendo aqui? Um perfil do esposo de Joana de Cusa. Ele era um alto comandatário de Herodes, governador judeu da Palestina. Porém, Cusa bebia ou acendia vela para Herodes e para o Império Romano. Então ele ficava transitando perigosamente entre a espada e o fogo, entre os comandados, tetrarca, com sede em Cafarnaum, e ao mesmo tempo acendia a vela para o Império Romano, pelos comando romano, mostrando aí um perfil daqueles que vivem perigosamente, acendendo vela para Deus e para Mamon, simbolicamente, já que ele não gostava lá muito de Deus, não, porque ele seguia também os deuses vários dos romanos. Império Romano politeísta. Palestina antiga, representado ali por Herodes, Deus único. Então, Cusa vivia perigosamente, acendendo 2 velas ao mesmo tempo, tentando se equilibrar nessa balança econômica, política, convencionalista. Repartia suas preferências religiosas, ora com os interesses da comunidade judaica, ora com os deuses romanos, o que lhe permitia viver em tranquilidade rendosa e fácil. Deu para entender, né? Porque acendia uma vela para Deus, outra para Mamon, para que obtivesse vantagens próprias, de forma que ele vivia então uma vida fácil e
bondosa. Joana confessou ao mestre os seus temores, suas lutas e desgostos no ambiente doméstico, expondo suas amarguras em face das divergências religiosas existentes entre ela e o companheiro. Vou aqui abrir um parênteses de reflexão. Quantos lares aqui na Terra não estão estruturados dessa forma? O esposo na busca da materialidade, mais ou menos comprometido com o mamon, com as coisas do mundo, com a materialidade. Alguns a ponto de receber propinas e guardar na cueca, outros menos, a ponto apenas de buscar, sob o manto de que é um excelente trabalhador, trabalha lá 12, 16 horas, continuamente, mesmo sabendo já conscientemente que tem que qualificar. Deu uma ideia do que é o esposo de Cusa, representando muitos esposos que perambulam aqui sobre a face da terra? Deu uma noção? Após Jesus ouvir-lhe a longa exposição, ponderou de coração para coração: Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Olha que bacana. Então, já de cara, descarta essa questão de vários deuses, a qual Cusa acendia uma vela. E ainda mais, vai mais além, olha a colocação. Um único Deus. E como que é o perfil desse Deus? Pai. Não é um legislador, não é um ditador, não é um executor, não. Pai. E só existe uma fé para nossas relações. Qual é a fé? Amor. O único norteador. Um único Deus e uma única bandeira. Amor. Certas manifestações religiosas no mundo muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Parou! O que quer dizer isso? Tem muitas seitas religiosas, tem muitas religiões, tem muitas manifestações religiosas que não são nada mais do que vício popular nos hábitos exteriores. Vou traduzir, tipo assim: ah, tá bom, vou lá no meu templo, ponho um véuzinho branco, ou não, vou linda, maravilhosa, vestida para missa de domingo, ou ponho lá minha toga de meditação, mas é só externo. É só movimento externo. É só liturgia. É só levanta, sobe, ajoelha, fica em pé, desce. É só posição de lótus, mas a mente está lá andando para vários lugares. Movimento exterior. É isso que Jesus está falando. Não importa qual religião. Mas se você a busca apenas como ferramenta externa, para se mostrar na vestimenta, para dizer, ai, como eu sou bom, olha como que eu sou faço meditação, movimentos externos. Porque religião é religar com Deus. Deus é um, Deus é Pai, a bandeira de Deus, amor. Se sair disso, incondicional, não importa para quem seja, não está alinhado com o que é religiosidade.
Se busca religião apenas como movimento exterior, não está numa busca lídima, verdadeira. Continua a narrativa. Todos os templos da terra são de pedra. Uau! Olha só o que Jesus está falando. Templo de pedra são todos os templos da terra. Mas eu venho, Jesus vem, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Uau! Então, movimento externo, de dentro de templos que não tem movimento de coração, não é movimento verdadeiro. Por quê? Porque Jesus não construiu nenhum templo de pedra, mas estabeleceu o templo nos nossos corações da fé viva. Qual é a bandeira da fé viva? Amor. Eis o que muitos religiosos ainda não estão compreendendo. Não adianta nada. Movimentos externos, de apresentação, de fala, de templos suntuosos ou templos simples, mas se não tiver edificado, construído no templo do coração, a fé viva, será como Paulo falou, sino que não ressoa. Tem o sino, é bonito, de cobre, de bronze, mas não produz som. Continua Jesus. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Ou seja, a partir de Jesus, uma guerra se estabelece. Guerra sem sangue, guerra sem armas. Quer dizer, o rompimento de padrões antigos para os novos padrões. O rompimento de externo para iniciar um processo de interno para redenção espiritual. Chega de brincar. Está na hora de crescer. Está na hora de desenvolver maturidade. E isso não se consegue de uma hora para outra. O Pai entende isso. Mas não podemos mais nos esquivar de duas coisas que dependem de nós: sinceridade e perseverança. Mesmo que venhamos a falhar, a cair, mas não podemos nos esconder nessas quedas, do tipo, ai, eu não consigo mudar, ai, é muito difícil. Não. Abrir o coração. Refletir. Pensamento. Mas principalmente sentir. Vibrar. Em sintonia com os que se conhece. E fazer. Que é o definitivo. Muitos de nós nem pensam. Um grande número nem sente. E um número maior ainda, da qual incluímos praticamente toda a humanidade da Terra, não faz. E eu me incluo nisso. Mas eu estou me apegando àqueles dois requisitos que é da minha alçada: sinceridade e perseverança. Continua Jesus para Joana de Cusa. Agradece ao Pai
o haver-te julgado digna do bom trabalho, desde agora. Uau! Então, onde cada um de nós estamos inseridos, nós escolhemos. A lei do retorno nos trouxe. Só que, se estamos inseridos nesse contexto, é porque já temos condições de bom trabalho, desde agora, ao bom combate. Agradece ao Pai o haver-te julgado digna. Então vamos agradecer. Agradecer tudo que existe ao nosso redor. Não reclamar, mas também não ficar paradinho nisso, né? Vamos olhar, mas não com esse olho material. Quando se fala olhar, é com os olhos do Cristo, com os olhos da mente alinhada com Deus, da mente certa, ou Espírito Santo. Espírito Santo é sinônimo de deixar-nos conduzir pelo que já conhecemos. E isso é com tudo e com todos, não tem exceção. Não tem exceção porque um é mais velho, outro mais novo, outro é magro, outro é gordo, um você gosta, outro não gosta, um te prejudicou, outro não prejudicou. Não! É impessoal, é para todos. Continua Jesus. Teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia, vou repetir. Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ama-o, mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. É como uma rede, está presente lá na pesca maravilhosa. A gente lança a rede das nossas relações, atraímos os peixes, que é as experiências que nos gabaritam a crescer, a avançar, de acordo com o que a lei de retorno nos traz. Não te acharias ligada a ele, se não houvesse para isso razão justa. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Fala-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Além disso, não poderemos colher uvas nos abrolhos. Deu notícia? Lidar com as pessoas, com as circunstâncias, com as instituições que sintonizam conosco é fácil. Mas não é esse o propósito de estarmos aqui. O propósito de estarmos aqui é servir com amorosidade, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Deu notícia? Além disso, não podemos colher uvas nos abrolhos, mas podemos amainar o solo que produziu cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. Deu notícia? Da onde é que nós devemos operar? É no coração de todos, mas principalmente nos de quais? Daqueles que são ainda abrolhos, daqueles que ainda são pedra. Como? Fazendo a nossa parte, na medida que é possível, sem interferir no livre-arbítrio do outro, mas também no não ferindo ao que já conhecemos, o que já temos a nossa consciência desperta. Mesmo que aparentemente aos outros isso pareça errado, mas quem pode julgar sem errar é só Deus, nosso Pai, e os seus emissários. E os emissários não são humanos encarnados. Deu notícia?
E tem coisas que nem os seus emissários, está lá no sermão profético, que só Deus, nem os seus enviados, sabem o tempo que é chegado para cada um de nós. Só Deus. Qual que é o objetivo? Qual é o fim? Qual é a finalidade? Cultivarmos nesses corações endurecidos, amainarmos esse solo endurecido, para que a videira maravilhosa do amor e da vida venha a florescer um dia. Nosso papel não é esperar fruto, nosso papel é semear. Semear e passar, não se apegar. Está lá descrito na parábola do bom samaritano. O samaritano que ajudou ao que estava caído, ele continua seu processo de evolução. Não se desliga do atendido, mas também não fica grudado com ele. Acompanha-o. Como acompanhar o próximo? Cada um tem um cenário. Não estamos aqui ditando regras, mas aí é que entra a consciência desperta. Faze conforme a consciência já desperta. E se errar, fica tranquilo, que o alto vai te mostrar. Temos que aprender a ver os sinais. Joana deixava entrever no brilho suave dos olhos a íntima satisfação que aqueles esclarecimentos lhe causavam. Mas, patenteando todo o seu estado de alma, perguntou. E nós vamos continuar nas perguntas de Joana de Cusa na próxima semana, com o propósito de fazermos reflexões mais curtas, de no máximo 30 minutos. Abraços fraternos, meus amigos, paz e luz.